Bom dia, meninos. Então vejam, como nós já terminamos o nosso conteúdo da unidade, nós vamos apenas dar continuidade com revisões, certo? Foi bom pra gente, porque a gente já terminou esse conteúdo em sala e as revisões vocês vão fazer em formato de exercício, até aqui nas aulas de vídeo mesmo, para anteceder as provas. Então, só recapitulando o primeiro capítulo, né, a gente fala sobre trabalho e energia, né? Então, trabalho é toda a atividade realizada que consome um gasto energético, né? E energia é a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Então, isso aí é um pouquinho do que a gente viu, que o ser humano ele utiliza de máquinas para diminuir o seu gasto energético. Consequentemente, estas máquinas elas realizam um trabalho e para essa realização existe um consumo de energia, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre força. Então a força ele é um agente físico capaz de alterar o movimento ou deformar um corpo, tá? E ele é muito utilizado, a força, no trabalho, porque a partir da força a gente pode descobrir o trabalho daquele objeto, o trabalho daquela força sobre aquele objeto, tá? E isso é dado por uma expressão matemática. É só multiplicar a força pelo deslocamento e a gente vai ter aí o cálculo do valor do trabalho. Lembrando que o trabalho ele sempre será em joule, a força em newton e o deslocamento em metros. Se por um acaso alguma dessas grandezas vierem, por exemplo, em quilômetro, né? Então a gente tem que realizar a transformação de quilômetro para metro, ou no caso de quilojoule para joule, tá bom? Vamos falar um pouquinho também sobre as máquinas simples, que são instrumentos que servem para facilitar as realizações de trabalho, como por exemplo elevar, cortar, movimentar, apertar, tá? E também as máquinas complexas, que correspondem à combinação de duas ou mais máquinas simples, né? Então a primeira máquina que temos é a alavanca, que consiste em um objeto rígido utilizando um ponto fixo adequado chamado de fulcro ou base para amplificar a força mecânica aplicada a outro objeto. Então uma gangorra é um exemplo de alavanca, tá? Estudem bem a questão das alavancas interfixas, interresistentes e interpotentes, certo? A outra máquina que vamos ver é a roldana, que consiste em um aparelho utilizado para minimizar o esforço quando se levanta um corpo de muita massa. Também permite com que esse objeto seja erguido de lugares mais altos com esforço mínimo. Lembra do fio e da roldana percorrendo todo o fio, tá? Então a gente vai ter aí a roldana fixa e a roldana móvel. Engrenagem é o mecanismo que permite que haja um trabalho realizado de força e associando a movimentos circulares. O plano inclinado é uma superfície plana cujos pontos de início e de fim encontram-se em alturas diferentes, tá? Aí você faz uma analogia à rampa. Parafusos e cunhas, né? São planos inclinados em forma de espiral, no caso do parafuso, e alguns com a ponta pontudos e outros podem ser retos. E as cunhas são dois planos inclinados superpostos que aplicam uma força nos dois lados, como vemos nos machados e nas facas. Tá certo? Eu vou passar para vocês o slide dessa aula com a atividade que serve para a revisão. Mas acredito que essa atividade vocês já fizeram ela. É isso mesmo, vocês já fizeram ela, tá? Então, como atividade, eu vou passar outro vídeo explicando um trabalhinho que a gente vai fazer sobre as atividades que a gente já viu, tá bom?